Boa noite, pessoal. Iniciando aqui a entrevista coletiva do técnico Orlando Ribeiro. Pode começar, Felipe. Orlando, boa noite. Boa noite, Felipe. A vitória, ela dá para ser adjetivada de que forma? Qual o tamanho dessa vitória, da forma como foi, né? Um jogo de duas viradas, talvez não foi um jogo de qualidade técnica, mas foi de muita vontade, de muita trocação das duas equipes. O que essa vitória significa na noite aqui em Goiânia? Então, para nós é importante ter acontecido a vitória e da maneira que foi. Isso prova que os atletas estão realmente com o intuito de chegar aos pontos de uma Libertadores. E nós havíamos de 2 derrotas seguidas. Isso para o Santos incomoda muito, pelo tamanho, pela grandeza. Então, a superação, acho que hoje falou mais alto do que até o resultado. Eles se superaram, eles lutaram e eles se dedicaram bastante dentro de campo. Foi um jogo também em que os dois setores defensivos cometeram erros, né? Do lado do Santos e mais talvez do lado do Atlético, que acabou gerando a vitória do Santos. Mas, obviamente, para falar do setor defensivo do Santos, você acha que o que aconteceu ali naquele setor defensivo para ter tantos erros? O Natan não teve uma boa noite, Alex e Bauer não estavam numa boa noite também. Por que o Michael não veio? Queria que você falasse sobre as suas decisões em relação à defesa do Santos, na montagem e a má jornada que eu acho que a zaga teve, o setor defensivo teve nessa noite aqui em Goiânia. Bom, primeiro, a questão do Michael, né? O Michael vem de uma contusão de um certo tempo sem jogar. Conversamos com o Michael, conversamos com o Luiz, que os dois não iriam começar o jogo. Estamos aproveitando o momento do Edu e o momento do Alex. Então, para falar que não foi bem, eu tenho que ver o jogo, né? Agora eu vejo o jogo com mais calma, aí eu consigo detectar para saber o que foi que aconteceu ou o que não aconteceu. Mas a questão de manter os dois na zaga foi essa. Eles vieram bem de um jogo contra o Flamengo e tentamos manter essa situação de não ter pressa com o Michael e não ter pressa com o Luiz. Faltando 3 jogos agora, poderíamos ser um pouco precipitados. Então, conversamos com eles na semana e eles entenderam bem. O que a gente vai fazer até sábado, a gente vai ver depois, quando eu ver o jogo, e aí a gente tem até a sexta-feira para decidir sobre isso. Bom, posso estar chovendo no molhado. O Michael vai estar, tu acha que ele vai estar à disposição? Ele já tem condição para ficar à disposição para o jogo de sábado? O Michael, que não viajou, ele não viajou por uma questão de ritmo de jogo? Tu achou que ele no treino não estava tendo ritmo ainda de jogo pelo tempo que ele ficou parado? Ou ele fisicamente ainda não estava 100%? Não, o Michael não viajou por opção, né? Como eu já expliquei. Então ele estava em condições de vir para um jogo. Não posso dizer se ele aguentaria 90 minutos. E nós sabíamos aqui que a equipe do Atlético iria nos pressionar, que iria como fez, que iria tentar o resultado. Eles não teriam, na minha opinião, uma outra maneira de jogar que não fosse uma pressão, que não fosse buscando o resultado o tempo todo. Então a gente optou por um ritmo melhor do Edu e um ritmo melhor do Alex. O Michael já está integrado totalmente, o Luiz também. Então nós optamos por manter a zaga e agora a gente vai ver como que a gente faz no próximo jogo. O meio de campo também, quando a gente viu a escalação, ao menos com o Carabarral e Pato Sanches, a sensação de quem está de fora é que assim, puxa, o Santos vai ter dificuldade para poder ter mais agilidade no meio campo. A impressão é que quando o Carabarral e o Sanches jogam juntos é que o Santos vai ficar um pouco mais pesado. Queria que você explicasse o porquê da sua decisão. O Camacho já está claro, né, que é um jogador que tem se firmado no seu time, mas por que das escolhas do Carabarral e do Pato Sanches para o jogo desta noite aqui em Goiânia? O Carabarral, ele veio no lugar do Ed Carlos, né? Então a gente achou que ali precisaria de uma marcação melhor no meio campo. O Carabarral não é a mesma situação do Ed, não é a mesma característica do Ed. Então, como nós estamos jogando fora, da maneira que o Atlético, imaginávamos que o Atlético ia fazer e como fez, nós precisaríamos de uma marcação um pouco melhor. O Sanches veio no lugar do Rodrigo,
Mas aí é uma questão de ficar um pouco mais com a bola, de orientação dentro de campo. O Sanches é um atleta experiente, é um atleta de qualidade, então a ideia com os dois era essa, né? Que eles realmente pudessem dar uma sustentação de marcação e uma sustentação de orientação e de posse de bola. Quando o Natan você substitui, você tem o Auro à sua disposição no banco e você opta pelo Vinícius Balieiro. Se eu não estou enganado, a última vez que ele jogou improvisado na direita foi pela Copa Sul-Americana, ainda com o Fabiano Bustos lá na Venezuela. Por que a sua escolha pelo Vinícius Balieiro nessa noite? Porque o Balieiro é um atleta que marca muito bem, tem uma dinâmica muito boa de marcação e desde o primeiro tempo o Atlético estava nos incomodando um pouco ali em termos de marcação. Então optamos pelo Balieiro, não pelo Auro, porque nós não necessitávamos de chegar com um lateral que chegasse à frente e o que construísse alguma jogada. Nós já estávamos no momento que nós precisávamos se defender. E o Balieiro, ali como um primeiro volante, que eu vejo ele como um primeiro volante, é difícil passar por ele. A gente vê nos treinos, a gente vê nos jogos, e ali naquela posição, no momento, era o que a gente precisava. O torcedor tem essa percepção, pelo contato que a gente tem, de que não dá para esperar talvez boas performances, mas sim resultados, que é o que o torcedor hoje quer ver o Santos ganhar. A nossa percepção de quem acompanha também todo dia, embora a gente não acompanhe os treinos, é que assim, o Santos não consegue talvez ter boas atuações, mas em algumas situações consegue o resultado positivo. Isso te incomoda de alguma forma? Você fica à vontade até se não concordar com essa análise. Você vê o Santos tendo boas atuações, como hoje, por exemplo, veio a vitória. Você acha que o seu time jogou bem, por exemplo? Hoje eu posso dizer, repetir o que eu falei, né, que hoje foi um jogo de superação, um jogo de dedicação dentro de campo, mas os outros jogos eu não concordo. Eu acredito que um jogo que a gente não fez bem foi o Inter de Porto Alegre. Os outros jogos a gente fez de um nível médio para bom e o resultado não veio. Então hoje eles precisavam sim de um resultado, nós precisávamos sim de um resultado, e se o resultado viesse com dedicação, com luta dentro de campo, que fosse dessa maneira, e foi dessa maneira que veio. Queria que você falasse para a gente encerrar os jogadores Ângelo, Marcos Leonardo, né, e Lucas Barbosa. Foram jogadores, talvez, acho que bem importantes na história do jogo desta noite, né? Lucas Barbosa, talvez um pouco, qual o grau da importância dele marcar esse gol? Talvez ele que não vinha fazendo tantas boas atuações nos últimos jogos. E Marcos Leonardo e Ângelo é uma dupla que esses meninos dá a impressão de que, tendo às vezes um time um pouco mais estruturado, eles vão deslanchar de vez. Todo mundo sabe que eles são garotos que muito promissores, potenciais craques, mas que podem ainda evoluir, devem evoluir mais. Pode falar um pouquinho desses três jogadores na noite de hoje? O Léo e o Ângelo tá bem definidos, são atletas de potencial alto, atletas de seleção brasileira. Então eu acho que aí a gente já consegue definir. Precisa realmente ainda de etapas, são muito jovens, são muito novos, mas o potencial alto. O Barbosa, em todos os momentos, desde que eu cheguei aqui, é um dos atletas que mais se dedica, é um dos atletas que, na minha opinião, não tem a necessidade de ser tão criticado, porque ele ajuda muito o grupo, ele se dedica sempre, ele também é jovem e ele também precisa de um pouco mais de paciência. Hoje ele foi coroado com um gol, mas as outras partidas ele não foi mal, na minha opinião. Mas ele é jovem e eu tenho certeza que ele vai melhorar cada vez mais. Vini, entrevista coletiva. Muito obrigado, Orlando. Muito obrigado, Felipe. Uma boa noite a todos.